No Brasil, 500 mil pessoas ocupam terreno de marinha. No ano passado, o governo arrecadou 560 milhões de reais com a cobrança de taxas. Os números são expressivos e, como o assunto atinge moradores de várias partes do país, o debate chegou à Câmara. O badalado litoral brasileiro esconde uma polêmica. Segundo a Constituição, uma faixa de 33 metros em toda a costa, contada a partir do mar, pertence à União. No início, era para garantir a defesa do território. Com o passar do tempo, parte destas regiões foi ocupada nos diversos municípios litorâneos. Hoje, os terrenos de marinha podem ser usados por terceiros, com o pagamento de taxas de ocupação. Na Câmara, alguns projetos tratam do tema. Uma das propostas isenta pessoas carentes ou de baixa renda do pagamento das taxas de ocupação dos últimos 5 anos. A Comissão de Desenvolvimento Urbano faz daqui a pouco a audiência pública para discutir os aspectos econômicos, sociais e jurídicos dos terrenos de marinha. A repórter Mariana Pichitke tem mais detalhes ao vivo. Mariana, qual é a principal polêmica em relação aos terrenos de marinha? Adriana, segundo os deputados que pediram essa audiência, uma das principais polêmicas é que as regras são antigas. Pra você ter uma ideia, esses 33 metros aí contados a partir do mar, na verdade eles são contados a partir de uma média de marés altas registradas em 1831. Para saber um pouco mais sobre essa polêmica, nós vamos conversar com o deputado Arnaldo Jordi, que foi um dos deputados que pediu essa audiência de hoje. Deputado, por que discutir isso aqui na Câmara? Qual que é o problema? A preocupação maior qual é? Olha, isso tem sido um transtorno para boa parte das populações dos municípios e dessas áreas que são definidas como terras de marinha. Quer dizer, as pessoas, na verdade, são vítimas, no nosso entendimento, de uma bitributação. Essas pessoas já pagam normalmente o IPTU, que é o Imposto Territorial Predial Urbano, e ainda são submetidas a pagar uma taxa de onde elas não têm nenhum benefício. Quer dizer, não há contrapartida por parte do setor público, o que é uma característica de todo imposto e qualquer tributação no mundo inteiro. Essas pessoas não têm visível qual é a contrapartida que o Estado lhe oferece. Então elas acabam se submetendo a essa bitributação na prática, ainda que a taxa não seja tributo, mas isso onerando e aviltando os seus orçamentos. Além do transtorno que isso gera, quer dizer, a União hoje não tem tido condições de administrar no Brasil, num país da dimensão continental como é o nosso país, essa realidade nos mais de 5 mil municípios onde, de fato, a situação ocorre. Então, por isso, nós estamos propondo a extinção, que isso possa ser administrado pelos estados e municípios, aliás, como a maioria das políticas públicas depois da Constituição de 88, para que o cidadão possa exercer um maior controle social e que essas áreas possam ser públicas e que aqueles que já têm o domínio efetivo possam ser regulamentados sem esse transtorno de pagar mais uma taxa. Deputado Arnaldo Jordi, o governo concorda com a atualização dessas regras, mas ele diz que as terras têm que continuar nas mãos da União. A TV Câmara conversou com o diretor de Receitas Patrimoniais da Secretaria de Patrimônio da União, Paulo César Campos, que vai participar da audiência de hoje à tarde. Vamos conferir a entrevista. Normalmente, os reclamantes, eles não aceitam o fato daquela área que eles ocupam serem da União. Mas essas áreas são da União por força da Constituição. A Constituição que prevê que os bens, que as áreas que estão dentro da faixa de 33 metros e acrescidos, 33 metros da linha pré-mar, são da União. E, normalmente, as pessoas questionam isso. Nós estamos falando daquela faixa do litoral que a União, um ente federativo, tem que cuidar. Porque você imagina, se você não tiver um ordenamento no nosso litoral, nós teremos aí, eu costumo dizer, uma verdadeira Torre de Babel nas nossas praias. Deputado Arnaldo Jordi, Torre de Babel sem a União, isso é viável, é possível? O problema não é só da orla, inclusive, não é? Hoje nós temos cidades e áreas urbanas que são atingidas. Você imagina, é verdade que a competência e a definição conceitual
dessas taxas de terreno de marinha, ela tem origem constitucional. Por isso a nossa PEC, é um projeto de emenda constitucional para alterar isso. Mas veja o absurdo. A origem dessa lei é de 1831. Isso foi estabelecido ainda na Câmara Ultramarina de Lisboa. O Brasil não era nem uma república federativa quando essa lei, há 200 anos atrás. Nós não podemos entender que seja atual, que seja contemporânea, uma legislação originária há quase 200 anos atrás e ainda que hoje possa ser, em plena democracia, preservada. Agora, eu acho que o interesse maior do governo federal é a arrecadação. São mais são 550 milhões de arrecadação por ano. Por isso que falou o representante da Receita da União, é quem arrecada. Eu acho que essa é a motivação maior da União não querer abrir mão, não é, dessa fonte de recurso. Agora, realmente, não tem sentido mais essas áreas serem controladas, serem administradas juridicamente pela União. A União, às vezes, não dá conta de responder às suas atividades, que são principalmente do Estado brasileiro, da Federação Brasileira, e com certeza não tem condições hoje de administrar essas áreas. Agora, deputado, realmente essa é uma situação séria. Eu sou do Espírito Santo e na capital, por exemplo, Vitória, vários bairros estão em terreno de marinha. Exatamente. O que querem os deputados do Espírito Santo, do Rio, do seu estado, de outros locais do Brasil? Querem o fim da taxa ou menos taxa? O que pretendem os parlamentares? Não, com essa medida, com essa emenda constitucional, Adriana, nós estamos propondo o fim da taxa. Você mesmo falou que é do Espírito Santo, eu sou de Belém do Pará. Nós temos hoje 52% da cidade de Belém do Pará, do município de Belém, da capital do estado, envolvidas em terreno de marinha. Por quê? Porque há 200 anos atrás, a insularidade de Belém era infinitamente maior. Belém era considerada a Veneza brasileira, uma cidade cercada e entremeada de córregos, de canais, de igarapés, de rios, de derivados, inclusive, dessa área da orla, e que hoje, depois de 200 anos, foi praticamente toda aterrada. Então, hoje você tem 52% do território de uma cidade como Belém submetidas a terreno de marinha, atingindo literalmente 90% das pessoas pobres que têm os seus barracos e que ficam apavoradas em ter que pagar mais esse tributo para a União. Mas, deputado, o fim da taxa não pode provocar invasões? Não, veja bem, você tem hoje parte da orla brasileira, isso existe talvez lá no Espírito Santo, em Fortaleza, lá em Belém, em algumas áreas, sob o domínio da União. Ao contrário, eu acho que se essa competência for para o município e para o Estado, o controle social, como tem sido na saúde, na educação, na assistência, no transporte, a Constituição de 88 municipalizou boa parte das políticas públicas. Por quê? Porque isso permitiu um controle maior da cidadania. Essas políticas públicas melhoraram, sem dúvida alguma. Então, eu não tenho dúvida de que a jurisprudência, a competência da administração dessas áreas, se sair da União e for para estados e municípios, com certeza o interesse público prevalecerá mais do que o interesse privado, do que é no momento com o domínio na competência da União. O senhor apresentou uma proposta de emenda à Constituição para mudar essas normas que hoje estão na União, os terrenos de marinha. Essa audiência pública de hoje, o que o senhor pretende? O senhor acha que pode conseguir apoio para avançar essa sua PEC? Sem dúvida alguma. O nosso objetivo hoje é a gente aprofundar o debate, permitir que os deputados e deputadas possam se apropriar um pouco mais dessa discussão. Esse problema não é, repito, apenas no estado do Pará. Isso acontece no Maranhão, isso acontece em Pernambuco, isso acontece na Bahia, isso acontece no Rio de Janeiro, isso acontece no Espírito Santo. Nós teremos representação desses estados todos hoje na audiência, com a representação do governo federal, para que a gente possa chegar ao entendimento e ver qual é a melhor solução para os interesses da população e o que pode melhor administrar essas áreas para o interesse público do Brasil. Deputado Arnaldo Jordi, muito obrigada pela entrevista, boa audiência. Adriana, é só para todo mundo ficar sabendo, todos os convidados dessa audiência são além do Paulo César, que é o diretor de patrimônios da Secretaria de Patrimônio da União, que falou com a gente aí nessa entrevista, o vice-advogado-geral da União, Fernando Luiz Albuquerque Faria, o presidente do SOS Terrenos de Marinha, Severino Luiz de Araújo, e o consultor técnico e jurídico da Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém, Cândido Paraguaçu Eleres, e o consultor técnico científico em terrenos de Marinha, Obed Pereira de Lima. A audiência vai ser às 14h30 no plenário 16 do Corredor das Comissões.